Oi, gente, tudo bem? Hoje os gêmeos, né, chegam da viagem deles, ou seja, vêm do Brasil pro Canadá. Então, vamos, né, mostrar aqui, eu vou mostrar a minha rotina aqui até eu pegar eles pra vir pra casa e tudo mais, né, gente? Então, bora lá. Gente, vou começar aqui guardando a louça, né, e tudo mais, porque eu tinha esquecido de guardar no dia anterior, então ela tava ali aberta, então eu tive que lavar de novo e tudo mais, gente. Então, peguei ali as xícaras, coloquei na mesa, quentei um chá, né, gente, tá frio. Coloquei o chá na xícara, deixei sozinho ali pra caso que o Luigi precisasse mais na hora de comer, né, gente? Aí, gente, eu vou fazer pão com ovo mexido. Então, vou pegar as coisas, não vou mostrar minha geladeira porque ela tá uma bagunça, então eu vou pegar as coisas pra vocês. Então, gente, peguei os ovos, os 2 pães. Gente, eu não vou mostrar minha geladeira porque ela tá uma bagunça, mas quando eu arrumar ela, eu mostro pra vocês. Então, a gente coloquei o pão ali no prato, né? E uma peleja pra desgrudar esses 2 pão, porque parece que tá com um super bonder. Mas no final, gente, eu consegui, ó. E vamos fazer um ovo mexido, gente. A gente vai pegar, né, ligar o fogo, pegar um ovo e quebrar ele. Aí você fica mexendo bastante, né? E aí, gente, quanto mais você mexer, mais ele fica cremoso. E aí ele vira um ovo mexido, gente. Porque eu vou fazer pão com ovo mexido, que é um negócio que eu amo aqui. E aí, gente, a gente vai repetir esse processo mais uma vez. Ou seja, pega, quebra o ovo, pega a colher, mexe com as mãos. Espera, depois de um tempinho mexendo, fica pronto. Pega, coloca no prato. Coloquei ali a colher pra lavar, coloquei o ovo mexido no prato, coloquei a panela, frigideira ali na pia, né, gente? E agora a gente vai montar o pão com ovo, porque ele não tá montado, né? Só tá separado. Então, para começar, você vai ter que pegar o pão, né? O pão e o ovo e juntar. Aí vira um pão com ovo mexido. Eu caprichei nos ovos, entendeu? Então, ficou maior que o pão, ficou maior que o pão, praticamente, gente. Ficou, tipo, muito grande mesmo. Agora, gente, eu vou sentar, né, e esperar o Luigi acordar pra gente comer. Pronto, e a Luigi chegou aqui embaixo. Aí, né, a gente foi se cumprimentar, deu beijinho e fomos comer, gente. Esse é um dos únicos momentos que a gente tem a sós, sabe? Sem ser de noite. Mas de noite, gente, não dá pra gente ter, porque a gente toma banho e tem que fazer a rotina dos babies também, né, gente? Não dá muito pra gente ter, tipo, ali na cama, conversar e dormir. O café da manhã é um momento que a gente tem, porque as crianças estão dormindo, então tá tudo certo. Até agora, né, gente, porque esse vai ser o último dia, porque agora a gente vai ter 2 crianças aqui na casa também, né, gente? Então, o Luigi foi e tava indo pro trabalho, né, a gente se despediu ali, ele pegou o celularzinho dele e saiu de casa pra ir pro trabalho. Então, gente, peguei, coloquei todas as louças ali na lava-louça, né, pra lavar.
Porque aí quando eu chegasse em casa ia tá tudo bem seco não, né? Lavado. E aí a gente foi guardar as coisas na geladeira. Não mostrei porque tá uma bagunça mesmo, gente. Então agora a gente só precisa esperar a louça ser lavada, gente. Aí fui guardar a chaleira também. Não mostrei novamente porque, né? Bagunça, a louça foi lavada. E aí a gente foi guardar a louça. Então já separei ali a frigideira que eu ia pro armário de pratos agora. Então fui guardar os pratos. Ai, gente, que sono. Fui guardar os pratinhos e guardei a frigideira. Aí, gente, peguei as canequinhas ali pra guardar a frigideira que tava em cima, né? E aí fechei os armários. E aí, gente, eu esqueci que a caneca ficou no mesmo armário dos pratos, então eu guardei e nem filmei pra vocês, tá? Então, gente, agora eu vou para a sala, né? Tô indo pra sala. Eu deixei a babá eletrônica ali, pra caso eles acordassem, e coloquei no canalzinho que eu gosto bastante. Que ele mostra o fundo do mar, curiosidades sobre o fundo do mar, né, gente? Aí, gente, a Lia tinha acordado, eu identifiquei que era ela, porque o Louie, ele só acorda meio que chorando, assim, sabe? Ele não acorda tão feliz que nem a Lia acorda. Então, gente, eu peguei, né, e tava subindo lá pra dar a mamadeira pra ela, gente. Aí, gente, cheguei ali, ela tava super risonha, super feliz. Peguei ela, gente, dei vários beijinhos de manhã, como sempre eu dou nela. E né, coloquei a mamadeira dela pra esquentar esse negócio super rapidinho. Que não é tão rápido assim, gente. É porque eu deixo, como a mamadeira fica gelada, porque ela passa a noite inteira ali, ela fica gelada. Então eu coloco pra meio que deixar em temperatura meio mais quentinha, pra deixar mais em temperatura ambiente, mais quente, sabe? Não morna, mas também não quente. Não gelada, mas também não quente. Meio morninha, mas não tão morna. Eu não sei explicar, gente. Mas é uma temperatura meio ambiente que eu deixo ela. Aí, né, gente, eu tava indo lá pro meu quarto pra trabalhar um pouco, gente. Eu consigo trabalhar com ela, porque ela é calminha, então ela não atrapalha muito não, gente. Aí, gente, o Louie tinha acordado, né, tava chorando ali. Aí eu fui lá pro quartinho dele pra pegar ele, né, dar mamazinho pra ele. Como vocês podem ver, ele acorda chorando, meio chorão ali, né. Aí, gente, peguei, dei beijinho no Louie, que eu dei na Lia, dei no Louie também, que eu sempre faço toda manhã. E aí, gente, eu peguei a Lia e coloquei no caldeirão, porque não dá pra dar mamar com os dois no colo, gente. E como a Lia é mais calminha, eu deixei ela no caldeirão, que ela não chora muito. Peguei, tava dando mamar, né, pro Louie. E, gente, eu, depois de mamar, né, eu fui tentar fazer ele dormir, porque aí a gente conseguia terminar de trabalhar mais um pouquinho. Aí a gente tava tentando eliminar ele. Gente, é um bichinho que demora pra dormir, viu? Aí ele dormiu, gente. Coloquei ele no bercinho dele. Pra ele dormir no bercinho, né? E coloquei a naninha dele também. Peguei a minha e fui pro meu quarto terminar de trabalhar, gente. Eu acho que aí não deu nem 20 minutos. O Louie acordou, todo felizinho, né? Alegre, ele tava de barriga cheia. Então, fui lá pegar ele, né? Porque eu tinha que descer com os dois pra eles brincarem lá embaixo. E também, gente, porque daqui a pouco era o horário de eu pegar as crianças
no aeroporto, né? Ir buscar elas no aeroporto. Então, eu já peguei os carrinhos pra não ter que subir de novo. Peguei os carrinhos, coloquei eles nos carrinhos e fui Aí, gente, deu o horário, né? Deu ir pro aeroporto, que eles iam chegar meio-dia. E 10 horas eu coloquei meu alarme pra não atrasar, né? Porque vai que o voo deles adiantava. Então eu ia mais cedo. Gente, cheguei aí no aeroporto e tava aí esperando eles. Aí, gente, eles chegaram umas 11 horas e estavam esperando a bagagem dos meus pais, porque eles não iam dormir em casa, né? Porque não dá pra ir bate e volta voltar pro Brasil. Eles vão ficar um dia aqui no Canadá. Aí, gente, eu nem tinha me tocado. Quando me toquei, eu fiquei assim em choque, né? Porque eu não sabia que eles iam chegar agora. Deixei os nenéns ali de lado, comecei a chorar demais, né, gente? Que eu tava com muita saudade dos meus filhos. E aí, gente, peguei eles, dei beijinhos, cumprimentamos, dando beijinho, né, gente? Houve muitos beijos nisso, porque a gente tava com muita saudade um do outro, entendeu? Aí, gente, peguei, eles estavam querendo, né, meio que chorar, eles estavam com uma cara de chorão. E aí, gente, eu não aguentei e comecei a chorar de novo, porque, gente, eram meus filhos, né, gente, chegando. Então, tava chorando horrores, aí devolvi eles pros meus pais, né, gente, que esse é o meu pai, essa é a minha mãe. Vocês puderam reparar, né, gente? Deixei a marinha do meu pai e da minha mãe ali no cantinho, junto com os babies. Dei beijo na minha mãe. Dei beijinho no meu pai, né, pra cumprimentar eles. E aí, a gente tava conversando ali. Nisso, o Luigi chegou, né, gente, ele ficou em choque, porque ele não tinha, ele pensou que os meus pais, com as crianças das 12 horas, ele pensou que ele tava adiantado, mas eles chegaram mais cedo, né, gente. E aí, ele tava querendo chorar, pegou as crianças no colo, deu beijinho, né, gente? Muito beijinho de novo, como sempre disse a vocês, né? Deu beijinho, se cumprimentaram. E aí, gente, eu fiquei em choque, porque deu pra ver, né, que é o favorito deles. Porque eles não choraram comigo, mas com o pai deles, eles choraram, né, gente? Mas tá bom. Aí a gente tava se arrumando, né, pra voltar pro carro, pra o Luigi voltar, porque eu vim de metrô. Aí a gente tava de metrô, não, gente, de Uber, desculpa, porque, socorro, que eu ando tanto de metrô que eu já tô acostumada a falar metrô, né? Aí a gente tava se arrumando. Eu fiquei com o Lui, a minha mãe ficou com a Lia, o Luigi ficou com o Liam e o meu pai ficou com a Luna. Sim, gente, esses são os nomes deles, Leon e Luna. Então, gente, a gente chegou em casa, né? A gente foi pra sala. A gente foi todo mundo pra sala, enquanto eu e minha mãe, a gente foi deixar as crianças ali brincando mais um pouquinho, né, gente? E os meninos e o meu pai e o Luiz, né, foi lá na sala com as crianças. Aí, gente, eu não filmei a Lia de novo, né? Porque ela é chatinha de colocar nesse negócio, nesse brinquedo. Então, gente, peguei os gêmeos, né? Pra gente ver o quarto deles e tudo mais. E aí, minha mãe também ia ver, porque ele aí também queria ver a casa toda.
E eu já mostrei para as crianças a casa toda em videochamada. Mas a minha mãe ainda não tinha visto. Eu aproveitei e pedi pra ela pegar os carrinhos pra gente levar já lá pra cima. Que como ela ia ver a casa inteira, ela ia parar no segundo lugar também pra gente guardar, gente. Então a gente subiu lá pro quarto das crianças. Chegando lá, gente, as crianças ficaram abismadas, né? Porque a Luna gosta muito da My Melody. E o Liam gosta muito de carros, esses negócios assim. Então eu fiz uma cama assim, nesse tema. Ah, gente, lembra do bichinho que eu falei que o Liam ia trazer? Não deu, não deixaram trazer ele. Ainda bem que eles ligaram um dia antes lá, né, na companhia aérea, pra que tava animais. Então a gente vai adotar um bichinho aqui, enquanto a minha mãe e meu pai cuidam do outro bichinho lá no Brasil. Então, gente, a Luna já foi pegar a massinha dela que eu comprei. O Liam brincou um pouco de dragão. E aí eles estavam, tipo, muito felizes. A Lia pegou outra gente, desculpa, eu sempre confundo nomes, tá? A Luna pegou outra massinha. E aí, gente, eu aproveitei pra já dar um tablet novos deles, né, gente? Que cada um tem uma cor. No caso, o da Luna é roxo e o do Liam é azul, né, gente? Então eu já aproveitei pra deixar ali em cima da mesa, pra caso eles quisessem, deixei ali em cima da mesa. E aí, gente, eu e minha mãe, a gente aproveitou já pra descer, deixou eles lá no quarto e descer pro segundo andar pra ela ver lá, né, o meu quarto e o quarto dos neném. Gente, chegamos aqui no segundo andar. Aí, gente, eu não mostrei ela ver no quarto dos neném, que, né. Aí eu só fui pro meu quarto. Eu não, né, a gente foi pro quarto e a gente foi guardar os carrinhos, né, gente. A gente tava conversando ali, guardando os carrinhos e tudo mais. E a gente, eu e minha mãe, a gente é tipo best friends, sabe? A gente conversa sobre tudo mesmo. Principalmente quando tem café, entendeu? Mas hoje não tinha café, porque tem que fazer a compra do mês. E é isso, gente. Então a gente foi descer lá pra conversar com os meninos. E foi isso, gente. Um beijo. Tchau!